Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a mentalidade de Jesus, né? Como que Jesus ele visualiza e ele interpreta algumas situações. Olha só, já pensou assim, se Jesus hoje, ele em pessoa física, ele visitasse a sua igreja, aonde é? Qual é o local preferido que ele sentaria, né? Qual o local onde ele escolheria para se assentar ali para poder observar o culto, participar dele? Olha só, na Bíblia tem uma passagem importante aqui de um dia que ele visitou um templo e qual foi o local preferido dele? Qual foi o local que ele preferiu estar? Você tem ideia? Olha só, Marcos capítulo 12, o versículo 41 e o 42. Olha só, Jesus, ele quando ele chega lá naquele templo, o local que ele escolheu para se assentar foi em frente ao local onde era depositada as ofertas, né? Em algumas traduções diz assim, gasofilácio. Nesse tempo de Jesus aí, o gasofilácio era um espaço na entrada do templo ali, onde ficava 13, como se fosse 13 caixas, né? Para a pessoa depositar a oferta. Como vinha muitas pessoas, uma só, às vezes a fila ia ficar muito comprida. Então tinha 13 caixas, cada um ia passando e depositando a sua oferta. E Jesus, qual foi o local que ele escolheu? Para ficar de frente. E a Bíblia não diz que ele se assentou ali somente por se assentar, não. Ele estava observando as pessoas colocarem as ofertas lá dentro. Ele via os ricos ali, a Bíblia faz questão de dizer que havia muitos ricos ali depositando oferta. Então, não era uma igreja só de pobres, não, tá? Como a religião tenta explicar pra gente, passar pra gente uma imagem de um Jesus meio comunista, assim, algo, uma ideia de pobreza embutida. O cristianismo em si, como é pregado aqui no Brasil, dá uma ideia pra gente, tenta passar para nós uma crença de que para você herdar o céu, para você alcançar o coração de Deus, você não pode ter dinheiro, não pode ser rico. Eles atrelam a riqueza como algo que te afasta de Deus. Só que isso é uma mentira. A gente vê aqui nesse texto que havia muitos ricos ali depositando ofertas e Jesus até o momento não se achou ruim aquilo. Só que o que chamou a atenção dele foi que veio uma viúva pobre também e ela depositou duas moedas. Quando ela deposita as moedas, qual foi a reação de Jesus? Olha só que interessante a mentalidade de Jesus. Ele chama para perto dele os discípulos. Ou seja, quem sabe os discípulos estavam ali, meio distraídos, olhando a multidão, conversando com a multidão e tal. Quando Jesus ele vê aquela mulher depositando a oferta, a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos para ele, fala: "Ô, vem aqui". Quem sabe ele gritou: "Pedro, Mateus, João, Tiago, vem aqui, faz favor". Só que eles acharam assim, oh, pô, Jesus está com uma nova revelação agora para nos passar, né? Sabe qual é, o que Jesus fala com eles? Olha, vocês tá vendo aquela viúva ali, ó, aquela mulher? Aí quem sabe Pedro, ele, né, que era mais para frente ali, olhou, sim, Jesus, estão vendo aquela viúva ali, aquela mulher pobre? Mas então, pois é, aquela mulher acabou de depositar duas moedas de cobre, duas moedas pequenas de cobre lá no gasofilácio. Aí eles, tá, e aí? O que que isso tem a ver, né? Assim, querendo entender qual é o mistério da coisa. Aí Jesus pega e começa a falar com eles: olha, aquela mulher, ela depositou tudo o que ela tinha. O que ela tinha ali foi o que ela depositou. Isso aí que chamou a atenção de Jesus. Porque assim, Jesus não estava interessado no valor que ela estava depositando. Porque os religiosos podem falar, aí tá vendo? Ó, Jesus se agradou das duas moedinhas da mulher. Jesus, na verdade, se você for ler o texto aqui, Jesus se agradou do coração dela. Porque é tudo que ela tinha. Você já imaginou todo o dinheiro que você tinha, que você tem no banco? Às vezes você tem lá guardado R$ 2.000. Você pega esses R$ 2.000 e vai lá e coloca dentro do gasofilácio. Aí Jesus está bem sentado de frente, olhando. Ele, opa, pera aí, essa pessoa, tudo que ele tinha, não tá sobrando nada agora. Ele vai ter que caçar alguma coisa para fazer, um dinheiro para ele fazer esse dinheiro vir para ele, porque tudo que ele tinha ele depositou para mim, para Deus. É isso que Jesus queria dizer. Olha, tudo que ela tinha, o que restava dinheiro para ela comprar o pãozinho dela, a carninha dela, o arroz dela, ela pegou esse dinheiro todo e depositou ali. Diferente dos outros ricos, né? Os ricos depositou aquilo que eles tinham ali, o que estava sobrando no bolso deles, eles foi lá e depositou. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro, mas porém os caras eram ricos, tinha mais dinheiro, né? Rico é assim, tem várias fontes de renda. A, aquela mulher pobre, não. O que ela tinha, o que restou ali da vida dela toda é duas moedinhas de prata e mesmo de moedas de cobre. E ela foi lá e depositou aquelas duas moedas. E isso chamou a atenção de Jesus. Por quê?
porque mostrou que o coração dela estava voltado para Deus, que Deus é o Senhor dela. É isso que é a mensagem, isso que é a mentalidade de Cristo. Ele quer ver o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Você não vai depositar seu dinheiro na mão de uma pessoa ou de algo que você tem desconfiança dele. Você vai depositar o seu dinheiro aonde você sabe que não será roubado. Se você acha que você coloca uma caixinha em cima da geladeira, se você colocar o dinheiro lá dentro, as pessoas vão catar de você, vão roubar você, então você não vai fazer isso. Você vai escolher um cofre, um lugar que tem uma chave, uma segurança para você depositar ali seu dinheiro, porque tá ali algo que para você tem valor. Aquela mulher, Jesus, ele quando observou ela jogando aquelas duas moedinhas de cobre ali dentro, ele viu, ele sabia, ele fez a leitura dela, que ele também era um profeta, ele fez a leitura da vida dela e sabia que ali estava tudo que ela possuía. Isso aí, qual o peso disso aqui para nós hoje? Jesus não está interessado se você é pobre ou se você é rico. Ele está interessado se o seu coração pertence ao Pai, pertence a Deus. É isso que é o moral da história, que é o que importa para Jesus. Jesus não quer saber se você dá 10 reais de oferta ou se você dá 1 milhão. Ele quer saber se o teu coração, se a tua confiança está posta em Deus. Isso é o que importa. Aonde está o teu coração neste momento? É isso que eu quero que você reflita comigo. Aonde está o nosso coração, o meu coração, o seu coração? Está ligado a Deus? Está com Deus? A nossa confiança está com Ele? Ou ou a nossa confiança é dividida? Ou nós depositamos a nossa confiança na pessoa, numa empresa, em um amigo? Aonde está a nossa confiança? Quando a nossa confiança está totalmente posta em Deus, é que a nossa vida tem mudança. É que Deus olha e fala assim, poxa, o coração do Josias, que sou eu, me agradou. E aí Deus se agrada da gente e Deus abre as portas. Deus manifesta o reino dele para nós. Deus nos auxilia naquilo qual nós precisamos. Mas ele tem que sentir que o nosso coração está posto nele. Medita nessa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fique na paz do Senhor.